Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é o acirramento da luta política no Brasil. Hoje é uma análise de conjuntura, fazia tempo que eu não fazia isso aqui no canal, acho que é importante de tempos em tempos a gente conectar os fenômenos que a gente está vendo para numa síntese política mais aprofundada. Eu defendo e analiso que o reposicionamento do Lula e do governo Lula, a partir de pautas conectadas com o povo brasileiro, a partir da defesa da questão nacional, tirando da extrema-direita essa pauta. Defendo também, e se recolocando inclusive na questão eleitoral, né, um cenário favorável para a disputa de 2026 em torno do Lula. A extrema-direita, por sua vez, o campo conservador está num impasse, porque antes eles tinham o Tarcísio solto, vamos ver se porque São Paulo em tese estava garantido, aí com a entrada do Alckmin já não é bem assim, então eles não sabem se vão usar ou não o Tarcísio, não é uma coisa tão simples assim, indicada para eles usar isso na disputa nacional, está um impasse nisso, isso é importante. O bolsonarismo, vendo que está perdendo espaço, começa a ficar mais agressivo, inclusive defendendo perseguição de trabalhadores que sejam de esquerda e defende a demissão e tal. Vou tratar desses elementos que mostram por que eles estão nesses impasses. E a esquerda que tem demonstrado condições de mobilização, ainda precisa aumentar suas mobilizações, trato disso, mas seja pelas atividades de 7 de setembro, seja pelo plebiscito popular nacional, tem mostrado que tem sim condições de se reconectar com o povo brasileiro e de mobilizar, aquecendo as baterias para 2026. Então esses elementos eu trago, faço uma síntese sobre isso, defendendo o meu ponto de vista sobre como esses eventos se conectam e quais as alternativas. Vamos lá, pessoal, vamos para esse debate? Então, vejam, o primeiro elemento que eu quero destacar para vocês que consolida esse acirramento da luta política no Brasil é o reposicionamento do governo Lula. Entregando pautas para o Congresso e para a sociedade, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, diminuindo para quem ganha de 5 a 7, fazendo um debate, a taxação dos super ricos, de quem ganha até mais de 50 mil por mês. Vejam, o governo passa a pautar o debate público novamente, enquanto que há um tempo atrás era só a extrema-direita que fazia essa pauta. Então, esse elemento já começou a indicar uma saída, um protagonismo do governo num outro patamar. Posteriormente veio a esquerda e os movimentos sociais começaram a fazer mobilizações sobre o plebiscito popular nacional, fazendo uma consulta pública, debatendo a questão da redução da carga horária do trabalho, o fim da escala 6x1, a questão da taxação dos super ricos e a questão da isenção do imposto de renda quem ganha 5 mil. Vinculando pautas, isso é um exemplo concreto de como fazer a luta política, na minha opinião, né? O governo faz uma ação, os movimentos sociais e os partidos políticos também fazem uma ação que não é a mesma coisa, mas vão no mesmo sentido. Uma coisa é tu pautar a sociedade a partir do Congresso, com pautas, projetos, e outra é tu ir para a rua fazer o grande debate com a sociedade. Então houve uma união muito interessante, muito bem feita, na minha opinião, que já demonstra que nós estamos já começando a sair das cordas, como a gente fala. Depois aconteceu a questão da taxação dos Estados Unidos com relação às questões econômicas e tal, e isso o Lula soube muito bem pegar essa pauta de novo da questão nacional, tirar da mão da extrema-direita e trazer para o governo e para a esquerda, dando um caráter a esse debate da soberania, de altivez para o povo, defendendo os interesses da sociedade brasileira, e isso foi um elemento, na minha opinião, que consolidou muito esse novo período, tanto que as pesquisas já andavam mostrando que o Lula vinha em ascensão, tanto de aprovação do governo e dele, como também da questão das eleições de 2026. Esse é um elemento que fica claro hoje. Todas as pesquisas, até as mais absurdas aí que a gente conhece,
entendem, apresentam um cenário atual, vamos deixar isso claro, né? A gente é um cenário atual, de que o Lula venceria em todos os cenários. Então, assim, seja o Bolsonaro, seja o Tarcísio, seja o Eduardo, seja quem tu quiser botar no campo, o Lula derrotaria. Então, isso se consolidou e isso é um elemento importantíssimo que ajuda a consolidar e faz com que os bolsonaristas comecem a tensionar muito mais, porque eles começam a ver que estão perdendo terreno. Esse é um elemento importante, na minha opinião, que consolida isso, é um dos elementos que consolida esse período de acirramento político. E agora a gente pega o segundo elemento, que é um elemento da extrema-direita. Como é que a extrema-direita está se compondo nesse processo? Eles estavam meio que fácil a caminhada deles, né? Porque eles têm o Bolsonaro, tem um segundo aí, um cara no banco, vamos dizer assim, para entrar que era o Tarcísio, que a princípio está com São Paulo garantido. Hoje, né, também, sempre se vale para nós, vale para eles também, né? As pesquisas são um retrato do momento atual. E esse elemento deixava eles um pouco livre. Eu defendi, inclusive, um vídeo passado, que a gente colocasse um elefante na sala do conservadorismo em São Paulo. O que eu dizia com isso? O Alckmin tinha que entrar em campo. Nós tínhamos que botar a candidatura do Alckmin em São Paulo para que eles entendessem que o Tarcísio não podia sair assim tão simples, abandonar São Paulo para concorrer à presidência, porque eles podem perder. Tentaram criar o prefeito de São Paulo para substituir o Tarcísio, mas não, até agora, pelo menos, isso não vingou. Então, vejam, com a condenação do Bolsonaro, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas o elemento político que quando acontece o fato, ele se apresenta mais. Estavam fazendo manifestações, eu estou falando hoje no dia 16 de setembro, e ontem estava programada a visita do Tarcísio em São Paulo, saindo de São Paulo para Brasília para fazer uma pressão pela anistia e conversar com os deputados, conversar com o presidente da Câmara e tal. Ele recuou já. Isso já demonstra que o campo conservador, que a direita está num impasse. Como fica agora com relação ao Tarcísio? São Paulo já não está tão garantido assim. São Paulo precisa de um nome forte para manter. Eu creio que eles não estão dispostos a abrir mão de São Paulo. E a presidência da República não está tão garantida assim, porque o Lula está bem colocado. Então esse é um impasse hoje que a direita se encontra. O bolsonarismo está esticando a corda, está tensionando muito mais. Na minha opinião, eles querem se recolocar à direita para saber qual é o tamanho deles e estão tentando demonstrar para todo o campo conservador que qualquer candidato do conservadorismo precisa do bolsonarismo. Isso, na minha opinião, é o que eles estão tentando. Tanto que eles estão esticando a corda. As pessoas, vejo alguns analistas dizendo que não entendem por que eles estão fazendo isso. Olha, na minha opinião, está muito claro. Eles querem mostrar que eles são muito fortes e eles vão ficar nesses 30 e poucos %. Se eles chegarem a isso aí, é uma força política importante no Brasil. Então, se eles ficam entre 25%, a média dá mais ou menos isso das pesquisas, né? Só o bolsonarismo seria em torno disso, quase 30%. Se eles conseguirem consolidar isso é uma questão muito forte, não é pouca coisa no cenário nacional. Outro exemplo que mostra que a direita está num impasse foi a tentativa, o que eles estão propondo, setores empresariais vinculados ao bolsonarismo, defendendo a perseguição a pessoas de esquerda, que demitam pessoas de esquerda, pelo simples fato de serem de esquerda. Vejam, isso, além de ilegal, CLT, a Constituição também proíbe a perseguição por questões ideológicas, mas vejam, mas isso já é um exemplo e isso é bom para o debate político, mostra quem realmente eles são. Então esse é o outro elemento que a gente tem que entender. Eles não encontraram uma liderança para tomar o espaço. Vejam, o Silas Malafaia também está provocando e instigando, que é hoje o cara que mais mobiliza do meio deles, na minha opinião, é o Silas Malafaia.
ele está, na minha opinião, tensionando muito mais, inclusive tensionando para ver se consegue ser preso, na minha opinião. Eu digo para vocês isso. O Intercept fez uma matéria sobre isso e eu concordo com eles, porque uma prisão dele hoje mobilizaria muito os setores mais radicais do bolsonarismo. E ele se consolida como um grande herdeiro do bolsonarismo. Isso, na minha opinião, ele está caminhando para isso, né? Isso a gente vai ver com o tempo, por óbvio. Mas são elementos que consolidam a outra parte dos porquês dessa agudização da luta política no Brasil. E nesse outro ponto, agora nós passamos para o terceiro ponto, que é a esquerda brasileira, como ela está se movimentando nesse processo. O que eu digo com isso, né? Quando eu falo que a esquerda está se recolocando, eu comecei lá falando das mobilizações do plebiscito popular nacional. Inclusive vale aqui um ponto, gente, então, vamos lembrar, foi prorrogado e o plebiscito vai continuar ainda a votação até o dia 12 de outubro. Os companheiros e companheiras que ainda não votaram, não se mobilizaram em torno disso, é importante que a gente consiga ainda centrar fogo nessa reta final para sair com um resultado muito maior sobre isso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card aqui, onde eu analiso o que eu entendo que seja muito importante para nós chegarmos nas eleições de 2026 num outro patamar. A esquerda não vai conseguir, de uma hora para outra, chegar e chegar em 26 voando. Nós precisamos mobilizando. Vejam, vamos aprender. Parece que a gente esquece nos processos. A própria extrema-direita aprendeu com a gente. Eles estão sempre mobilizando, remobilizando e mobilizando o povo deles. Nós temos que fazer o mesmo conosco. A esquerda, os movimentos sociais mostraram que isso é importante. Esse vídeo que eu falei para vocês é onde que eu defendo que o protagonismo dos movimentos sociais é a única alternativa para as grandes transformações do Brasil. E faço uma relação com a CONCLAT, o pessoal mais da antiga vai saber o que é a CONCLAT, né, que foi a primeira grande Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que nos anos 80 enfrentou a ditadura militar e fortaleceu o movimento pela transição democrática. Foi muito importante para aquele período e deu norte, depois construindo a grande Central Única dos Trabalhadores. Então, aquilo foi um momento simbólico e eu faço a relação com o plebiscito popular nacional, que nós estávamos num momento de desgaste, sem mobilização. Gente, nós estávamos de 2013 para cá, nós não conseguimos fazer a luta política, nós só nos defendíamos. Se foi as manifestações de 2013, foi a questão do impeachment, a prisão da Dilma, o impeachment da Dilma, impeachment golpe, depois a prisão do Lula. Vejam, foi um processo que a gente não conseguia fazer a luta política e conversar com o povo. Essa é a primeira eleição que a gente vai fazer isso. Então, assim, quem não assistiu esse vídeo, convido a assistir. Esse vídeo é importante e ele faz essa síntese do que representa, o que representou a CONCLAT e o que representa o plebiscito popular nacional, inclusive qual é o seu legado. Na minha opinião, um legado do plebiscito popular nacional é mostrar que é só através da luta política, da mobilização e do protagonismo dos movimentos sociais que nós vamos fazer as transformações. Tem uma proposta lá de uma Assembleia Nacional Popular para continuar mobilizando o nosso povo até 2026 e fazer um grande programa, porque é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que disputar o próximo governo, mas desde agora. Nós temos que disputar o próximo governo no sentido das pautas do próximo governo serem pautas que sejam vinculadas ao povo brasileiro. A redução da carga horária de trabalho, a taxação dos super ricos mostrou, o fim da escala 6 por 1 mostrou que a gente tem o que dizer para o povo brasileiro. A esquerda tem um papel de transformação fundamental e a gente precisa recolocar isso de novo no seu eixo. Então a gente, na minha opinião, precisa que a esquerda se recoloque e não dá para depois do plebiscito popular, é isso que eu ainda digo no vídeo, agora depois do plebiscito voltar para casa, tirar o boné e ficar esperando as eleições. Se for assim, nós não vamos vencer as eleições. Por quê? Porque vejam, avaliando as manifestações que foram no 7 de setembro, elas foram importantes. Tiveram um caráter nacional. Né? A esquerda continua em tamanhos diferentes,
né, dependendo do estado, da cidade, mas ela conseguiu fazer um ato nacional, diferente do bolsonarismo, que não conseguiu. Ficou São Paulo, Rio, e com 40, 50 mil pessoas em cada um, mais ou menos, e no resto do país foi muito pouco. Nós não tivemos o mesmo tamanho dessas mobilizações em São Paulo, no Rio, mas conseguimos fazer no país inteiro. Nós ainda temos uma cultura de organização nacional, que isso é importante. Mas essa mobilização está aquém do que a gente precisa. Esse elemento nós temos que ter bem claro. Senão não adianta. Não vamos conseguir só com isso, nós precisamos mais. Então nós precisamos sim de uma grande mobilização. Então, para fechar, essa agudização, esse acirramento da luta política se dá por isso, pelo reposicionamento do governo Lula e do Lula na questão tanto interna quanto externa, o que coloca ele na questão das eleições muito bem colocado agora. A direita dividida, de uma forma que estão perdidos, não sabem por onde vão caminhar, e a esquerda dando sinais que tem condições de se mobilizar e precisando continuar nessa mobilização. Essa é a síntese desse processo que hoje está tão acirrado na luta política brasileira. Se você gostou do vídeo, te inscreve no canal, divulga esse vídeo,